episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da rotina e também como o cansaço, como as férias, como alguma coisa que acontece pode impactar a nossa rotina e os cuidados que a gente pode tomar para evitar esse tipo de coisa. Existe uma frase que eu gosto bastante, que eu escutei uma vez, que diz que se nós estivermos cansados, nós devemos aprender a descansar em vez de desistir, né? A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente está cansado é pensar em desistir, né? E essa frase é uma frase que muda um pouquinho o ponto de vista, muda um pouquinho a nossa atitude com relação ao cansaço, né? E pensando nessa frase ainda e também comentando esses dias com a minha esposa, eu comentei com ela que já faziam 2 meses, né, que eu tava com essa minha rotina de caminhar, de fazer 5 km de segunda a sábado, de fazer exercício e etc. E eu desabafei com ela, falei pra ela que eu não tava vendo grandes resultados, né? E, cara, se a gente analisar e parar pra pensar, a gente vai entender que não faz sentido esperar que um mês da nossa vida, ou 2 meses, né, nesse caso, mude anos e anos de sedentarismo e de procrastinação. Que a minha vida foi basicamente sedentarismo e procrastinação até o momento que eu decidi tomar vergonha na cara e fazer as coisas, né? Entender o propósito das coisas que eu estava fazendo e começar a colocá-las em prática. A gente não pode esperar resultados depois de um mês, sendo que a gente ficou uma vida inteira fazendo coisas erradas, né? Uma vida inteira sem ritmo, uma vida inteira, não sei, com maus hábitos, né? A gente não pode tentar mudar esses maus hábitos de uma vida inteira em um mês. Não faz sentido. E aí volta aquela frase que eu tinha compartilhado em um desses episódios aí, que diz que a gente não deve focar em ganhar o jogo, mas sim nos mantermos no jogo, né? Ou seja, nesse caso aqui, a gente deve focar nos nossos objetivos, em continuar e não em vencer ou fazer tudo em um dia só. A gente precisa ter constância. É melhor fazer 5 km, sei, por semana, 1 km por dia, do que não fazer nada. Ou do que fazer 25 km em um dia só. Tu vai só te cansar e vai perder o teu ritmo, né? Não vai continuar fazendo aquela coisa. O importante é ter constância. Faz 1 km por dia, depois dois, e vai indo conforme a tua capacidade. A gente não pode superar as nossas capacidades assim, sem ser degrau por degrau, né? A gente precisa ir de degrau em degrau para poder alcançar o nosso objetivo, poder chegar onde a gente quer. A gente não pode pular do primeiro degrau pro penúltimo. E nessa jornada é preciso que nós nos lembremos constantemente que a gente não deve esperar resultados. É bom ter resultado? É muito bom ter resultado, mas a gente não deve focar no resultado. A gente deve focar no nosso objetivo e não em ter resultados todos os dias. A gente deve focar em se manter nesse jogo de ter uma vida saudável, de continuar mantendo essa vida saudável. E no momento certo a recompensa virá. A recompensa vai chegar, mas foca na jornada, aproveita o dia a dia, aproveita as experiências que tu tá tendo, aproveita a pessoa que tu tá te tornando nesse processo. É mais importante ainda do que o resultado, porque para te ter resultados diferentes, tu inevitavelmente vai se transformar numa pessoa diferente. Eu, ultimamente, para ser bem sincero, eu ando bem cansado, às vezes com dor de cabeça, às vezes com dor no corpo, às vezes com dor nas costas, mas mesmo assim eu continuo com a minha rotina de caminhada e de exercício. Claro que vai ter dias que eu vou fazer as coisas no ritmo mais lento, um pouco mais devagar ou com menos intensidade, mas o importante nesses dias em que a gente não tá muito bem, que existem obstáculos, que a gente tá com dor, que a gente tá com preguiça, é fazer de qualquer forma, fazer de qualquer jeito. Ainda que seja um pouco, mas a gente precisa fazer, a gente não pode deixar de fazer, senão a gente perde a nossa rotina. E perder nossa rotina é fatal. A gente se perde a rotina, vai ter que começar do zero, vai ficar um tempo sem fazer as coisas que tu estava fazendo. Tu já estava no ritmo muito bom, então o progresso ali era mais fácil. Mas a partir do momento que tu deixa a tua rotina, que tu larga essas coisas e já não quer mais seguir nesse caminho, ou alguma coisa aconteceu aí, vai ser bem difícil recomeçar. Porque se tu não faz hoje, talvez amanhã tu já não vai querer fazer. Ou tu vai ter uma outra desculpa. Ah, eu tô com dor, eu tô com isso, tô com aquilo. Isso é uma desculpa. Vai chegar no terceiro dia, tu não vai querer fazer. E aí tu já perdeu a rotina. 3 dias sem fazer nada. 3 dias sem estar trabalhando nos teus objetivos. Aí vai ser complicado. Aí vai ser difícil. Aí depois tu vai ter que construir tua rotina tudo de novo, né? Bem complicado. Eu até tenho uma experiência pra compartilhar sobre isso. Um dia desses quando eu tava preparando pra dormir, eu comecei a escutar um barulho de chuva. Aí eu pensei comigo, bah, é só que me faltava chover, né? Como eu vou fazer minha caminhada amanhã com essa chuva?
Eu estava determinado a caminhar, chovendo ou não. Então eu pesquisei na internet como eu poderia me preparar para fazer uma caminhada na chuva. E aí, antes de dormir, eu separei um boné, os meus tênis de caminhada e um calção, que ali recomendava capa de chuva, sei lá, peguei minha corta-vento ali, peguei meu boné, separei já meus tênis de caminhada, deixei tudo certinho ali, perto da cama para já acordar e pegar. No outro dia acordei às 6 da manhã e como eu esperava, já estava chovendo. Aí eu coloquei minha roupa de caminhada, coloquei 2 sacolas de mercado nos tênis para não molhar. Peguei ali uma sacola de mercado qualquer ali, amarrei nos tênis só para não molhar ali, para não entrar água no tênis. E foi assim que eu caminhei naquele dia. Fiz os 5 quilômetros. Foi difícil? Foi bem difícil. Mas eu tomei a decisão de que nenhuma situação externa vai me fazer perder a minha rotina, que foi tão difícil de construir. Foi bem complicado sair de uma vida sedentária para uma vida ativa assim, da noite pro dia. Eu tive que ir passo a passo, né? Tive que ir degrau por degrau. Mas a recompensa é que se eu faço, mesmo chovendo, mesmo cansado, mesmo não estando 100%, nada vai conseguir me parar. Porque eu não vou ter desculpa, não vai existir motivo para eu não fazer os meus exercícios, não fazer minha rotina. Tempo bom, tempo ruim, eu vou estar lá fazendo meus 5 quilômetros e a minha leitura. E a leitura, ela é muito importante para mim, muito importante mesmo. No momento eu tô lendo pela segunda vez o livro Efeito Composto. Esse foi o livro que me fez começar a caminhar, a fazer exercício regularmente e também a gravar esse podcast. Ele me inspirou a gravar esse podcast, apesar de que no livro ele não menciona podcast em parte nenhuma. Ler esse livro ele me ajuda a manter fresco aquele conhecimento que eu aprendi, aquelas lições que eu aprendi. Nós precisamos manter na nossa mente frescas as coisas importantes. E as coisas que não são importantes ou as coisas que não são boas para nós, a gente deve eliminar. A nossa mente, ela não gosta de lembrar das coisas. Ela é meio preguiçosa, para ser bem sincero. Então a gente precisa estar constantemente alimentando ela com as coisas que são importantes para nós. Às vezes parece mais fácil lembrar de besteira, lembrar de coisas que não são importantes, coisas ruins, né? A gente é muito pessimista às vezes, a gente começa a pensar em coisas ruins e atrai coisas ruins para nossa vida. Mas por meio da leitura, por meio, não sei, de escutar uma música positiva, de ver um filme positivo, nós alimentamos a nossa mente com coisas positivas e essas coisas positivas elas atraem coisas positivas para nossa vida. Nós nos tornamos pessoas mais positivas também. E esse esforço ele precisa ser diário, né? O esforço diário ele serve para tudo na vida. A gente precisa dar atenção diária para tudo que é importante para nós. Precisamos dar atenção diária para nossa saúde, para o nosso trabalho, para nossa família, para nossa felicidade, para tudo. Ainda que seja uma quantidade ou intensidade menor, o importante é nós fazermos, o importante é nós criarmos essa rotina. Durante todos os dias da nossa vida, a gente está alimentando tanto a nossa mente como o nosso corpo. Sempre quando a gente fala de alimentação, as pessoas vão pensar talvez somente no nosso corpo. Mas a nossa mente também é alimentada. Claro que não é da mesma forma com que o corpo é alimentado, mas sim, nossa mente também é alimentada com coisas positivas e com coisas negativas. É mais fácil ter consciência das coisas que nós comemos do que as coisas que a nossa mente está se alimentando, está absorvendo, né? Ali se eu comi uma maçã, eu vou lembrar que comi uma maçã. Mas talvez eu vi uma notícia negativa e eu não me dou conta de que aquilo é um alimento ruim para mim, né? Para minha mente. É algo que está trazendo coisas negativas para mim. Quando eu como um Doritos, eu sei que, bom, é gostoso, mas tá fazendo mal pra mim, pra minha saúde. Quando eu tô comendo um hambúrguer, eu sei, é gostoso, mas tá fazendo mal pra minha saúde. Eu tenho essa consciência. Mas às vezes a gente vê uma notícia, a gente vê um filme, não sei, filme ruim, filme de terror, filme de violência, um filme que vai deixar uma marca em ti. Tudo que a gente consome deixa uma marca em nós. Seja no nosso corpo ou na nossa mente, mas vai ficar uma marca. Então a gente precisa selecionar bem. Alimento é fácil selecionar. Tu olha uma maçã, tu vê que ela tá podre. Tu olha uma banana, tu vê que ela tá verde. É fácil. Mas quando tu vê alguma coisa pra tua mente, antes de tu consumir alguma coisa, é difícil tu perceber muitas vezes se aquilo é bom ou ruim pra ti. E é claro que parece talvez fácil da forma que eu tô falando, como se fosse fácil pra mim. Não, não é fácil pra mim. É bem difícil, na verdade, poder seguir. Esse podcast é uma coisa que eu compartilho com vocês, é um sentimento que eu compartilho com vocês, que eu também tô na jornada. Eu também tô seguindo as coisas que eu tô aprendendo, eu tô lendo livros, eu tô seguindo pessoas que me motivam, eu tô compartilhando com outras pessoas o meu progresso, porque eu quero ajudar e ser ajudado, entendeu? Esse podcast pra mim não é que eu seja o dono da razão, não é que eu tenha a vida perfeita, não é que eu seja o homem menos medíocre do mundo, não, não é isso. O podcast aqui é
para poder apoiar. E essas coisas são coisas diárias, né? Eu compartilho aqui minhas experiências e as coisas que têm dado certo para mim. Isso tem dado certo. Fazer as coisas apesar das condições, das dificuldades, apesar dos problemas que podem aparecer na nossa vida. Recentemente, minha esposa e eu e alguns amigos, a gente foi pra praia, a gente foi aproveitar umas férias e a gente ficou na casa de um amigo lá. E com certeza lá foi bem complicado eu continuar com a minha rotina. Na verdade, teve dias que eu procrastinei. Teve dias que eu não fiz o meu melhor. Teve dias que eu não consegui acordar às 6 da manhã. Mas durante esses dias, eu sempre levava o meu caderno anotando as coisas que eu fiz e as coisas que eu não fiz. E esses dias, com certeza, eu aproveitei muito, aproveitei bastante lá. Eu me esforcei bastante para poder acordar às 6. Não acordei todos os dias, mas eu acordei às 6 alguns dias. E alguns desses dias, que a gente ficou mais ou menos uns 10 dias lá, eu fiz caminhadas durante alguns dias. Exercícios eu não fiz. Mas esse hábito de me acordar às 6 horas, ainda que fosse para ficar acordado no celular ou para ir pro computador, mas eu continuei acordando às 6 horas durante esse tempo que eu estava de férias. E isso me ajudou muito depois que eu voltei de férias agora, a continuar essa rotina. A continuar acordando às 6 horas da manhã e fazendo meus exercícios, fazendo minha caminhada. É aquilo que eu disse, aquilo que eu compartilhei com vocês. É importante manter a rotina, é importante fazer um esforço para que a rotina não se perca. E eu fiquei muito surpreso quando eu voltei de que eu não perdi minha rotina, realmente funcionou o que eu tava pensando. De que se eu acordasse às 6 horas da manhã, o meu corpo ia entender que a minha rotina ainda não foi perdida, que eu ainda tenho aquele objetivo e que eu vou continuar fazendo com a mesma facilidade. Eu voltei para casa e continuei fazendo com a mesma facilidade a minha rotina. Acordar às 6 da manhã, fazer exercício, fazer leitura, etc. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês curtiram, querem compartilhar com algum amigo, bom, se inscreve no canal do YouTube, nos segue aí no Spotify, compartilha com o teu amigo, compartilha com o teu vizinho, compartilha com o teu amigo, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem para nos dar uma força aí para a gente continuar fazendo esse podcast aqui, continuar compartilhando essas experiências com vocês. Um abraço e até o próximo episódio.